Boa noite a todos. Sessão ordinária, 25 de maio de 2026. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Guaraná, iniciamos nossos trabalhos. Presente nesta sessão ordinária, vereadora Aline Flauzino e os vereadores André Luiz, Fábio Rezende Patão, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rondinella Oliveira e Samuel Siconelli. Convido o vereador Rondinella para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo, capítulo 128, versículo de 1 a 6. Boa noite a todos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos. Feliz será a te irá bem, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados de tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Obrigado, vereador Rondinella. Os vereadores receberam a cópia da ata de sessão ordinária ocorrida no dia 11 de maio. Assim coloca a referida ata em discussão. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito primeiro ao secretário que proceda à leitura do expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária, 25 de maio de 2026. Projeto de lei ordinária 14 de 2026, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaraná, que institui o Programa Municipal de Fomento à Atividade Turística, denominado Programa Descubra Guaraná, PRODEM. Estabelece diretrizes para ações educativas, formativas e de estruturação do turismo local e da outras providências. Projeto de lei ordinária 15, 2026, de autoria da vereadora Aline Flauzino, que dispõe sobre o programa Wi-Fi Livre no município de Guaraná. Requerimento 07, de autoria da vereadora Aline Flauzino, solicitando o prefeito de Guaraná, por meio da secretaria responsável, que informe como está sendo realizada atualmente a distribuição das fórmulas alimentares infantis às famílias cadastradas. Qual o fluxo para solicitação e retirada do produto? Se existe atualmente falta ou irregularidade no fornecimento? Quantas crianças são atendidas pelo programa de distribuição no município? Quais medidas estão sendo adotadas pela Secretaria para garantir a regularidade do fornecimento às famílias? Indicação 37, 2026, de autoria da vereadora Aline Flauzino, solicitando o prefeito de Guaraná que, por meio da secretaria responsável, seja disponibilizado o servidor para a realização da limpeza e manutenção do posto de atendimento ao cidadão localizado no assentamento de Enes Gonçalves, ao menos uma vez por semana. Indicação 38, 2026, de autoria do vereador André Luiz, solicitando o prefeito de Guaraná seja providenciada com urgência a reforma, manutenção e revitalização do abrigo de passageiros, ponto de embarque e desembarque de transporte coletivo, localizado na Avenida 21 de Dezembro, nas proximidades da entrada da Fazenda Pavão, incluindo reparos estruturais, melhorias na cobertura, reforma da base, recuperação dos assentos e demais adequações necessárias para garantir segurança, conforto e dignidade dos usuários. Indicação 39, de autoria da vereadora Aline Flauzino, solicitando o prefeito de Guaraná seja verificada a disponibilidade de instalação e ampliação de lixeiras na praça central do município de Guaraná. Ofício da Administração 005-2026, assunto de prestação de informação, excelentíssimo senhor
Paulo Sérgio Dibe, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, comunico a exoneração devido a falecimento do servidor municipal, senhor Fernando José de Almeida Matosinho, auxiliar administrativo 2. Esposo, despeço com vossos distintas e cordiais estima e consideração. Goiânia, 20 de maio de 2026, senhora Daiane Antonelli Fonseca, secretária municipal de Administração e Finanças. Ofício número 087 de 2026, gabinete do prefeito, assunto solicitação de audiência pública e de responsabilidade fiscal, primeiro quadrimestre de 2026 e LDO 2027. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais até o final do mês correspondente ao encerramento de cada quadrimestre. Além disso, considerando a necessidade de realização de audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, em observância aos princípios da transparência e participação popular previstos na legislação vigente, vimos por meio deste solicitar a designação de audiência pública no âmbito dessa Casa Legislativa. A audiência terá por finalidade, inicialmente, a apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2026 e, na sequência, a apresentação e discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício de 2027. Para fins de organização e cumprimento tempestivo das obrigações legais, sugerimos a realização no dia 26, né? Aqui está 25, uma coisa, mas que é amanhã, né? Amanhã. Dia 26 de maio de 2026, às 17 horas, no plenário dessa Câmara Municipal. Solicitamos, se possível, que no ato do recebimento deste ofício seja consignada a concordância com a data proposta, ou, alternativamente, seja indicada nova data dentro do prazo legal, a fim de viabilizar a adequada divulgação e convocação da população. Colocamos à disposição para encaminhar previamente os relatórios demonstrativos e materiais técnicos necessários, bem como para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. Ressaltamos que a tempestiva realização da audiência pública constitui medida essencial para o cumprimento das normas de transparência, responsabilidade fiscal e participação popular na gestão pública. Atenciosamente, Paulo Roberto de Assis, prefeito municipal. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente. Obrigado, vereador André. Então, todos estão convidados amanhã às 17 horas, audiência pública aqui nas prestações de contas. Palavra livre de sair aberto. Pela ordem, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite à plateia presente, aos vereadores. Eu gostaria de deixar um requerimento verbal aqui, senhor presidente. A estrada do Catueiro ali, estão pedindo que seja feita o serviço de roçadeira e o patrulhamento da estrada. E também gostaria de pedir ao Executivo Municipal que seja feito o serviço de capina e limpeza em todas as ruas do bairro Progresso. Outro detalhe também, sobre a audiência amanhã, gostaria de tirar uma dúvida aqui com os vereadores. Vai começar às 17 horas, né? Vai ser aqui mesmo a audiência, né? Aí vai ser aberta, está todo mundo convidado, está tudo certo, foi divulgado. Bem divulgado nas redes sociais. Bem divulgado. Então, beleza, só isso, só boa noite e muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo no plateia. Gostaria de fazer uma indicação verbal. Fui procurado hoje, assim, com fotos, relatos, até que sobre a estrada do Capão, que a criança tem ficado 2, 3 dias às vezes sem ir, que às vezes a Kombi do Valdeiro não consegue ir. Eu gostaria de deixar essa indicação verbal, fazendo uma melhoria, assim, para não acontecer esse problema aí de a Kombi não está conseguindo ir lá, às vezes no dia de chuva. Isso lá no Catueiro, o cara hoje veio me procurar lá sobre isso. Então, mais nisso aí, uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós.
Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes, a quem nos acompanha aqui na plenária. Vereador Rodinella, é de extrema importância essa indicação. A gente sabe dos direitos básicos da educação, então os direitos básicos de uma criança não jamais podem ser negados por falta de acesso, né, a transporte. Então, assim, a gente espera que seja atendido prontamente aí esse pedido, né, porque uma criança não pode ficar sem acesso à escola. Eu gostaria de falar aqui sobre as indicações, né, de minha autoria. Algumas indicações já foram até apresentadas na última reunião e voltaram hoje aqui de forma oficial. E eu já falei sobre elas na última reunião. A indicação 039, né, que é solicitando aí a ampliação da instalação de lixeiras na praça do município. A gente tem recebido da população a questão das poucas lixeiras que estão disponibilizadas ali, e a gente fazendo o acompanhamento, a fiscalização, realmente percebeu que temos poucas lixeiras distribuídas pelo município. E aí eu gostaria de pedir a inclusão nessa indicação do vereador Paulo Toledo, que ele também já fez esse pedido informal, né, na prefeitura, mas aí eu gostaria de pedir que inclua o nome do vereador Paulo Toledo aqui também, para que fique registrado esse pedido formal aí. E o projeto de lei vai ser encaminhado aí para as comissões de minha autoria, que é em relação ao programa Wi-Fi livre nas praças do município de Goianá. A gente sabe da importância da questão do acesso aí à informação. Então, as praças do município tendo um Wi-Fi livre, eu acredito que traga mais acesso a toda a população. Os locais públicos aí é de extrema importância que tenham o Wi-Fi livre e gratuito. No mais, uma boa noite, muito obrigada. Só queria tirar uma dúvida aí, porque realmente esse projeto que está falando 15 do Wi-Fi livre, isso é muito essencial, sem sombra de dúvida. Chegou até ter um tempo atrás ter Wi-Fi livre. Só que, só por dúvida minha, isso pode ser via projeto, não seria requerimento? Porque isso geraria custo, porque ele chega lá na prefeitura, vai dar inconstitucionalidade, e vamos negar isso por ser projeto. Se de repente entrasse um requerimento e forçasse, pedisse eles, acho que seriam mais viáveis, não sei. Eu consultei, né, antes de entrar com o projeto, foi consultado a assessoria jurídica aqui dessa casa, e aí, ele, né, pela legalidade do projeto, tem a justificativa ali para todos lerem, né, vai ser encaminhado para as comissões, e tem a justificativa falando que pode sim partir, né, de um parlamentar. Tem a justificativa já da assessoria jurídica. Ótimo. Seria de grande avalia mesmo, para justamente chegar lá e não ser barrado por causa disso, né? Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores desta casa, boa noite da técnica que nos acompanha presente, nos acompanha pelas redes sociais. Só falando, né, da indicação 38 de minha autoria, da solicitação da manutenção do ponto de ônibus ali, perto da Fazenda Pavão. Já é um pedido da última reunião, a indicação verbal que fiz, e hoje voltando aqui de forma essencial para a população. Gostaria de parabenizar também o requerimento 07 da vereadora Aline Flauzino, né, sobre essas questões das fórmulas. Algumas famílias têm procurado também, vereadora. É de suma importância a gente ter essa resposta aí para poder levar a população de forma mais certa o que está acontecendo no nosso município. Então, agradeço a oportunidade, senhor presidente, boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Vereador André, essa indicação sua aqui das reformas das guaritas é uma indicação que é da população hoje gritante, porque na verdade, assim, todos, se for verem, estão deteriorados, então, assim, condições assim, de abrigar
Se olhar aquele que você indicou, aquele da Pavan lá, perto do Solar, no Casal ali existia um, hoje não tem mais. Então, assim, uma ocasião, eu cheguei até a fazer um levantamento com alguns comerciantes, algum empresário, Adolfo está aqui, empresário da cidade aqui também, a gente propor, não sei assim, até onde tem a legalidade disso aí, de alguém patrocinar e ter o seu outdoor, a sua propaganda nesses pontos. Às vezes junta 2, 3, faz um ponto. E já teve isso aí uma vez, parece que foi a Madeireira Coutinho, Vandim. Aí assim, eu cheguei a conversar com alguns empresários, alguns toparam a fazer isso. Aí eu tenho lá uma propaganda, 3, 4 propagandas, e fazendo uns pontinhos de ônibus bonitinho. Se você topar provocar esses empresários da cidade, achar que isso vale a pena, você tem meu apoio. Boa noite, vereador. Acho que essa... Boa noite, vereador. Acho que essa apresentação do senhor aí sobre esse ponto de vista acho muito importante, sabe? E se eu não me engano, acho que os vereadores aqui que estão mais tempo que nós aqui, eles podem nos trazer isso. Acho que teve isso, acho que no mandato anterior, não sei se foi indicação do vereador Sapo, não sei de quem foi a época, sobre essa questão de adote um ponto. Eu acho que o nome era até esse, adote um ponto. Acho que é um projeto muito interessante isso daí. E, igual o senhor falou, entre 1, 2, 3, pode ajudar com o valor que seja, né? Ali num determinado ponto, eu acho que já ajuda demais. E eu já tenho até o orçamento de cada ponto, quanto fica. Aí, vamos levantar isso aí. O modelo seria daqueles estímulos de Jeová lá. Entendeu? Que eu acho que é uma coisa simples e objetivo e dá um aspecto de organização tudo igual. O da entrada do bairro Bela Vista já tem. Eu assim conversei assim, com muito poucas pessoas que eu conversei, com 5, 6 mais ou menos, assim, toparam. Entendeu? Eu tenho um orçamento de quanto fica cada um ponto daquele colocado. A gente tem esse projeto aprovado, que foi aprovado na última legislatura, pede para o Arson depois, né, para o pessoal da assessoria administrativa aqui pegar o projeto, porque já tem um projeto até aprovado com esse nome mesmo, adote um ponto de ônibus. É um projeto que já está regulamentado, e aí vocês podem pegar o modelo de projeto, né, porque já está regulamentado no município, e procurar pelo Executivo Municipal para colocar em prática, porque realmente eu não lembro de autoria de quem foi, mas ele passou aqui na nossa última legislatura. Qual seria o valor? Agora de cabeça eu não sei não, mas não é nada gritante não. Mas deve ter alterado bem com os produtos quais Fernando veio com essa guerra, esse negócio disparou muito o preço das coisas. Se você tiver os 2, 4 por ponto de carga, e aquele projeto ali, a vantagem é que as laterais e o fundo vai ser fechado para propaganda, então você protege da chuva. Isso. Entendeu? Mas é igual a gente falou. Tem esse projeto dos pontos de ônibus e tem os projetos das placas de ruas que eu sei que era meu. Agora os pontos de ônibus eu não lembro não. Tem a placa de rua, passou o projeto, a rua e embaixo tinha propaganda, só que era específico, o cara tinha que pegar uma no centro e uma no bairro, então as pessoas só iam querer as centrais. Talvez você, né, seria interessante vocês pegarem o projeto, às vezes fazer alguma adequação que quiser, alguma emenda. Foi acho que aprovado em 2023, e aí vocês olham e se tiver ok, ou se quiser incluir alguma emenda, né, porque já é um projeto de 3 anos atrás, mais antigo, mas é muito interessante. Esse das placas também, porque realmente o nosso município está precisando de placas em muitas ruas, muitas denominações aí estão precisando. Esse eu não conhecia, vou procurar. Não, isso foi a legislação anterior, então, sem ser passada, anterior. Mas é um projeto bacana também, interessante, porque as pessoas... Oi? Sim, em relação às placas, as denominações das ruas, as praças do município, muitas das vezes a gente nem sabe, e já tem denominações, então é super interessante, sim, esse projeto também, que às vezes, já que se tiver
alguma entidade privada, né, que tenha interesse, é interessante também. Eu acho que a gente poderia entrar aqui. Isso, Eu acho que O projeto é para o comércio patrocinar. O propaganda dele embaixo. Não, pode pegar os projetos, fazer o levantamento, quando fica a placa, chegar nos comerciantes, ver quem interessa. Não tem hoje a associação do comércio? tem, pensar. Se tem uma pessoa. Só que as placas tinham que ser específico, uma no centro e 2 no bairro. Porque então a pessoa. As placas de. Não, o ponto de ônibus não. Placa de rua. E as placas de rua também. O ponto de ônibus tinha que ser específico, são 3. Aí eu acho que o ponto de ônibus, como não tem muito, eu acho que de repente teria que ser sorteio, né? Então, apesar que a maioria dos pontos. Não, mas tem pontos em outros lugares. Tem pontos em outros lugares. A gente tem que prestar o ponto da avenida. Hoje, da avenida. Isso. Porque é o seguinte, hoje vamos falar, aqui na praça não precisa. Bom, mas perto da minha casa precisa de um e do lado de lá precisa de outro. Isso. Quando chegar lá os copos de um lado, precisa do outro. Isso. Vamos falar, vai dar uns 12. 3 a 4 patrocinadores por ponto de ônibus. Igual preço. Nossa Senhora Eu acho que Aparecida. uma pessoa para patrocinar aí, no máximo, que tinha que arrumar é um LG. Até no máximo 500, imagino eu. Porque aquilo ali eu fiz exclusivo dele. Amanhã essa propaganda dele estragar, ele pode chegar e botar novo. É dele. O espaço é dele. O espaço é dele. Então, Ele estragou amanhã. ele pode bancar todinho. Ele tem Então assim, função põe a pra botar a lona, para pra ele fechar, para interessante. pegar lá. Aí amanhã queimou com o sol, arrebentou. Você não pode chegar na sua volta, mas o próprio cara vai mandar botar naquele espaço. O comerciante, o Adriano, o Carlinhos, tem Para compensar, pagar um valor de R$500. interessante. Porque você fica com R$500 amanhã, quando usar aquele espaço o resto da sua vida ali. O que acontece? Eu tive uma proposta de um cara, não sei se vocês sabem, onde eu morava lá no Marco Popular, dono do Bahamas denunciou. Eu tive uma proposta, também alta, até do cara, um gerente do Bahamas, que não sei se vocês aí sabem, eu morava lá perto do lado, tem um sítio deles lá, do Jovino, um dos acionistas, dono, não sei, coisa, de fazer esse ponto, mas eu não acho interessante. Para que eu vou fazer propaganda de Bahamas aqui dentro de Guaraná? Não. Eu não posso, nós temos que prestigiar e fomentar o nosso comércio local. Entendeu? Eu falei para ele, olha, o do Jefferson lá, o Jefferson, bacana ideia, mas eu não faria isso e nem faço, porque nós temos que fomentar e prestigiar o comércio local, para a gente sabe como que é a luta hoje do empresário manter dentro de uma cidade pequena uma porta aberta, porque não é simplesmente vender, o cara tem que pagar funcionário, aluguel, imposto de dentro daquilo dali, e hoje o empresário ele dorme e acorda com peso nas costas dos tributos. Então, assim, aí prefiro fazer essa campanha aqui dentro. Se não deu, beleza, bora no assunto. Sim. Uma dica boa também. Eu tive em Matias, eu estava vendo os pontos de ônibus que é padronizado e tem a propaganda dos comércios. Em todo ponto de ônibus tem o horário de todos os ônibus. Dentro de coisa. Aí que eu gostei. A pessoa no ponto do ônibus, ela sabe, dentro do ponto do ônibus, ela tem lá a estrutura fechada de vidro, o horário dos ônibus, segunda, feriado, aí ficaria um ponto de ônibus mais completo. Ficava muito chique, eu gostei da ideia. Eu vou até bater foto lá, que eu vou voltar lá e vou trazer aqui de almoço. Porque, por exemplo, o cara chega no ponto, ele sabe lá o horário do ônibus é 5 horas, ajudaria muito e fica fácil de fazer. Entendeu? Era pintado, depois você botou no papel. Você tem um acesso bom a Zé Maria Rodrigues, você acha que eles também seriam uma empresa ideal também para coisa assim? Eu conheço uma pessoa que tem um acesso a Passamar também, acho que não, a gente já tem em toda esquina, né? Então hoje seria Passamar, porque até Maria Rodrigues foi comprado para Passamar. Então, Isso é certo? há umas conversas aí, mas acho nada concretizado agora não. Tem que ser certo, eu acho que não tem nada certo. Tramitando a negociação. Aí é o seguinte. Tá igual a Paraibuna, tá vindo
conseguisse um projeto aí, os vereadores apoiando, a gente. Eu convido o cara, o gerente da nossa mapa, para uma reunião aqui, o gerente da Sim, vamos trocar essa ideia aí, porque eu acho que vai ser um negócio bacana. Você falou da estampava do horário de ônibus, aí eu pensei logo nesse. Também vou conversar com o Thiago da Rio Novo Turismo, que tem um movimento grande aqui de ônibus na região, que é interessante também. Estão todos aí, entendeu? Convidar todos os empresários. Inclusive nós já temos até um aqui na casa. Ele ia até esconder a cara. Mas ele não vai mais cheiro dele. Oi? Inclusive, a situação do ponto de ônibus, onde eu fico com 4 horários, dias úteis, Sim. e do lado, assim, sábado, domingo, feriado. Sim. Pô, muito bem, Eu acho assim que vai dar um aspecto assim, cara, bem aconchegante na cidade. No ponto de ônibus, ele não precisa ligar, entrar em. Não, nada disso. Eu acho que como forma da gente divulgar e comentar isso com a população, a gente podia estudar, enquanto aqui primeiro isso, e marcar uma audiência pública com os comerciantes locais, divulga através da associação comercial, traz aqui, apresentamos os pontos que temos até hoje, o vereador ali falou, tem 3 anos já, né, vereador? Vamos discutir isso, você traz o orçamento apresentado aqui, aí você apresenta o orçamento, a gente vê outros orçamentos aí, e vamos trabalhar para colocar isso em prática agora no nosso município, né? Eu acho interessante isso daí, sim. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Dou encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária 14/2026 institui o programa PRODECO. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de discussão o PLO 14/2026. Projeto de Lei Ordinário 15 segue para comissões de análise. Requerimento 07/2027, informativo sobre distribuição de fórmulas alimentar infantil no município. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único o requerimento 07/2026. Indicação 37/2026. Seja disponibilizado servidor para a realização da limpeza e manutenção do posto de atendimento ao cidadão localizado no assentamento Denis Gonçalves. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único a indicação 37/2026. Indicação 38/2026. Reforma, manutenção e revitalização do abrigo de passageiros, ponto embarque e desembarque de transporte coletivo localizado na Avenida 21 de Dezembro, nas proximidades da entrada da Fazenda Pavão. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único a indicação 38/2026. Indicação 39. Instalação e apreensão de lixeiros na Praça Central do município de Guaraná. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único a indicação 39/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos.